mas o grande público quer escutar uma música e sentir alguma coisa. E sentir, não existe cadeira de sentir na faculdade. Eles não sabem ensinar isso, porque isso é uma conexão humana entre a pessoa que faz a música e a pessoa que escuta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto demais, que é a necessidade de aprender teoria musical ou não para ser um músico profissional. E o John Frusciante, eu vou linkar aqui, tudo que eu falar vou deixar linkado aí embaixo nos comentários, mas ele deu uma entrevista em 2006 para a Guitar World. E aí ele disse nessa entrevista que as pessoas que não querem aprender teoria musical são preguiçosas. Mas a gente tem, né? E esse é um assunto que eu gosto demais porque eu sempre pensei sobre isso, que é: se teoria musical fosse realmente o foco de uma boa música, todas as grandes músicas sairiam das faculdades. E isso não acontece, né? De grandes faculdades, pensa aí quantas bandas existem que nasceram de Berklee, por exemplo, né? A única banda que me vem na cabeça é Dream Theater. Eles eram todos estudantes e alguns até professores de Berklee. E aí o que é uma banda? Extremamente teórica, né? Mudar o tempo da música no meio da música, tentar explorar coisas cada vez mais complexas e complicadas. E o público em geral, né? E até os próprios amantes de rock não necessariamente consideram Dream Theater uma grande banda, né? A gente pode respeitar pela qualidade teórico-musical que eles têm, mas, né? Quando tu tá dirigindo teu carro ou tomando uma cerveja num churrasco com os teus amigos, talvez tu não vá botar Dream Theater para tocar, né? E eu acho que esse é um grande ponto, assim, né? Me falha agora aqui outras bandas que poderiam ter nascido, né, de faculdades, mas justamente por ter tão poucos exemplos, a gente vê que a maioria das pessoas tem esse lado muito mais, né? O músico em geral e o músico profissional, ou as pessoas que escreveram grandes músicas que conectaram com milhões de pessoas, tem um lado mais espontâneo, mais criativo, né? De não saber o que estava fazendo. Eu acho que tem diferentes níveis de não saber o que está fazendo, e também tem um outro lado que eu também vou trazer uma coisa muito legal, né, durante o vídeo aqui, mas tem um lado sobre isso que ele é intuitivo. Por que pessoas criativas que não sabem teoria conseguem tocar guitarra? Eu toco guitarra sem saber teoria. Por que isso acontece? Eu sou uma pessoa que tem totalmente a mente muito mais criativa do que racional, né? E a gente pode até usar a ideia de uma mente abstrata, né? Porque às vezes até o criativo parece que ele tem um dom e o racional parece que não tem. E na verdade não, né? São simplesmente dois lados de um mesmo cérebro. Todos nós temos um lado abstrato, todos nós temos um lado racional, né? Umas pessoas têm um lado muito mais desenvolvido que o outro, e aí essas são as pessoas mais, né? Eu vou usar abstrato e racional só para não parecer, né? Porque o lado de criatividade é uma coisa que geralmente as pessoas que não têm criatividade acham que isso é um defeito, mas todo mundo tem criatividade, todo mundo tem a capacidade de criar, é isso que nos faz humanos. Mas às vezes a gente parece que, né, a pessoa criar algo é um dom, é algo extraordinário, e na verdade não, é só uma parte que é mais exercitada, né? Isso aí pode ser estimulado dependendo da nossa infância, dependendo da nossa trajetória, né? A gente pode ver isso com o desenho, né? Então, quantas pessoas já nascem com um lado artístico de desenhar muito forte, e outras pessoas, como falam, né, no cotidiano, eu não consigo desenhar nenhum boneco de palitinho, né? Então, por que umas pessoas se põem nessa posição do eu não consigo e automaticamente aliam isso à ideia de não saber e não conseguir, né? Ah, eu desenho boneco de palitinho. Bom, mas será que tu realmente quer, né? Se tu te esforçasse, talvez tu não conseguisse melhorar o teu boneco de palitinho para ser algo mais? Será que é o teu impulso natural ser mais lógico do que realmente fazer com que isso seja um dom para ser trabalhado e ser desenvolvido, né? Então tem muitos outros fatores também que influenciam. Mas voltando ao lado da música, eu acho que é muito interessante essa capacidade também do John de admitir que ele teve um pensamento errado e que ele poderia elaborar o que ele disse. Então vamos para a entrevista e depois eu mostro uma coisa que é muito legal e que prova também esse lado mais... Por que o lado espontâneo funciona muito com as pessoas, né? Então vamos falar um pouquinho da entrevista e depois eu mostro esse outro vídeo que é muito legal. Como esse vídeo é um pouco diferente da tradução de letra que a gente tem feito no canal, eu só vou simplesmente traduzir direto o que ele está falando, e aí eu vou botar aqui do lado o que ele disse em inglês, mas eu também vou deixar um link ali na descrição do vídeo para poder acompanhar a entrevista por completo, né? Mas ele diz: eu estou sentado aqui escutando os Beatles e eu quero falar algumas coisas aí em referência aos meus comentários na questão de aprender ou não teoria. Se você não sabe teoria e mesmo assim, né? Mas mesmo assim, quando uma progressão de acordes é tocada na parte mais baixa do pescoço da guitarra, você pode tocar uma melodia e se mantendo aí, né, com a fluidez dos acordes na metade para cima do pescoço sem se perder, né? Então ele está dizendo, né, está sendo uma melodia tocada embaixo,
tu pode aí tocar em cima, né? Porque são oitavas, são notas que se repetem, e aí tu não necessariamente vai se perder, mesmo se tu não souber a teoria musical, né? Porque as notas no braço elas não são únicas, né? Elas se repetem. Então, tu pode intuitivamente achar uma nota sem necessariamente saber o nome dela, né? E é assim que funciona também o treinamento de ouvido, né? Depois tu aprende a nomear as notas, mas primeiro tu aprende a reconhecer elas. E, né, é o clássico caso no Brasil, que tinha aquelas revistinhas de acorde, né? Hoje em dia tem tudo na internet, mas tu pega ali uma cifra ou alguma coisa, ou escuta várias vezes a música e tenta achar no braço da guitarra uma nota parecida. Isso é um exercício muito bom para treinar o ouvido e não necessariamente tu tá aprendendo teoria, né? Então, resumindo essa frase, né? Se você não sabe teoria, mas uma progressão de acordes, né? Mais de um acorde, né? Tocados em alguma coisa que forme uma música, está sendo tocada numa parte mais baixa do braço da guitarra, e você consegue tocar uma melodia na parte mais de cima, e sem se perder, você está indo bem, né? Então, mais ou menos o que eu falei, né? Então, tu não necessariamente precisa saber o que tu está fazendo para estar tocando bem, né? E aí ele diz, nesse caso, não tem aí necessidade de correr, de sair correndo para aprender a teoria musical, porque você pode aí tocar a música com outra pessoa e ter esse entendimento, né? Esse entendimento dinâmico, assim, né? Enquanto tu vai aprendendo e tocando, tu vai aprendendo mais, né? Da relação numérica da música, né? Ou as relações numéricas. E ele diz assim, mesmo que você pense, né, nesses acordes ou nessas melodias como formas, né, para nós a gente pode chamar de padrões, né, caixas, né, a caixa da pentatônica, ele diz a relação é numérica e os números são uma forma humana de medir a distância. Né? Então música tem muita matemática, tem muita distância, né, distâncias relativas, né, e assim se formam as escalas. E ele diz então a teoria mostra que uma pessoa pode estar muito longe em termos de frequência, né, então frequências altas e baixas, como as notas são, mas ela pode estar perto em termos de sentimento e conectividade. Né? Então, assim, conectividade. Né? Então, aqui é que é muito interessante. Tu pode sentir o braço da guitarra sem necessariamente saber o conteúdo teórico do braço da guitarra. Né? Isso para mim é muito interessante. E eu acho que eu posso fazer aqui uma pausa para mostrar o que eu tinha dito. Né? Então eu não vou tocar o vídeo aqui, mas eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo porque é muito legal. Quem já não viu, é um vídeo muito curtinho, tem 3 minutos, mas ele é fantástico, que é o Bob McFerrin. E o nome do vídeo é Demonstrates the Power of the Pentatonic Scale. Né? Então o Bob McFerrin demonstra o poder da escala pentatônica. Esse vídeo ele é mais do que recomendado para amantes de música, porque ele mostra e prova uma coisa que para mim é fascinante. A escala pentatônica está dentro de nós. Né? Então, a gente não precisa ser teórico, até porque eu também não conheço muito de teoria, mas o que acontece? Essas 5 notas, né? Não são notas específicas, mas né? A escala pentatônica é feita de intervalos de notas. Então, eu sei o básico da teoria. Né? Eu não posso dizer também que eu não sei nada de teoria, mas eu sei o básico. Né? Então, o intervalo que existem entre essas 5 notas, ele é muito inerente ao ser humano. E é por isso que a maior parte dos hits de todo o mundo são moldados em cima da pentatônica. É muito difícil tu achar um hit muito grande que não usem uma combinação dessa distância entre as notas. Aqui até eu estou sendo complicado demais para explicar, mas nesse vídeo ele explica de uma forma muito legal e muito simples. Né? Ele tem uma plateia, ele começa a cantar as notas enquanto pula e a plateia vai acompanhando. 3 minutinhos, vale muito a pena assistir aquele vídeo e depois voltar aqui, porque é esse o ponto principal. Essas notas e essa distância entre notas é algo que a gente como seres humanos a gente percebe naturalmente. Por que é assim, eu não faço a menor ideia. Mas aí isso explica muito porque que os Chili Peppers é muito baseado em pentatônica, as grandes e maior parte das bandas de rock já existentes foram baseadas em pentatônica, o Dream Theater quase nunca usa pentatônicas, né? Então, ou um pouco no meio de todo o outro universo de escalas e notas e tempos que eles usam, mas tem algo muito inerente ao tempo dessas músicas e à distância entre as notas dessas músicas, que ressoam nos nossos ouvidos de uma maneira que outros estilos musicais não ressoam. E isso é muito legal. E esse cara fez um experimento que prova isso, porque na plateia desse experimento não tinham, né? Não necessariamente todo mundo que estava ali era músico. E mesmo assim o experimento funciona. Então vale a pena dar uma olhadinha ali, Bob McFerrin, vai ficar ali no link na descrição e a gente volta para a entrevista. Porque é muito legal isso, né? Por que a gente consegue sentir a música sem necessariamente ter o estudo musical? Eu acho que para essa conversa e para essa discussão esse é um princípio fundamental. E aí ele fala o que a gente começou falando, né? Eu responsavelmente generalizei que o motivo pelo qual as pessoas não aprendem teoria musical é porque eles são preguiçosas, né? Eu acho que tem um fundo de preguiça, né? There is another better reason. Né? Então existe uma outra melhor razão para não aprender teoria. Se você tem aí um bom flow, né? Uma boa fluidez de criatividade acontecendo e você está fazendo música
que te completa, te preenche. E aqueles que escutam essa música que tu faz, né, eles também estão sendo preenchidos de alegria. Ou no seu coração você realmente acredita que você está bem, né, e no seu caminho, né, você está no caminho fazendo o que você está fazendo. Aprender a teoria podia te diminuir a velocidade, né? Ela pode aí acabar te freando, né? Porque o teu cérebro ia ter que reaprender como funcionar numa maneira diferente. Isso aí, para mim, essa frase assim, é fantástica, ele resume muito bem e é muito legal ver que o John é um cara que fala isso. Porque o John é um cara que tem teoria musical na cabeça, ele é um cara que estudou música, mas ao mesmo tempo né, ele curte muito Jimi Hendrix, ele curte muito coisas espontâneas, ele não é o cara engessado na teoria. E acho que essa é a grande diferença, né? Eu tenho um dos meus melhores amigos de infância, assim, era uma pessoa que era muito criativa, muito criativa. É um cara que sempre foi espontâneo, criativo, tocava uma guitarra como ninguém. E aí agora, depois de muitos anos mais de velho, ele começou a não sei porquê também, né? Não cabe aí a mim julgar, mas ele começou a achar que a falta ou o motivo pelo qual ele não era um bom músico é porque ele não sabia teoria. E aí ele começou a mergulhar no universo da teoria. E o que aconteceu é que ele não ganhou a teoria ao mesmo tempo que ele ganhou a criatividade. Parece que a criatividade dele foi para baixo, porque agora tudo tinha que ser justificado pela teoria. E isso para mim é uma coisa muito nociva, né? Não me interessa a nota que eu estou fazendo no braço da guitarra, contando que ela seja interessante, contando que aquilo ali me desperte alguma coisa. Então eu penso muito como o John falou nessa frase. Se a música está interessante, não interessa como ela foi criada. Ninguém vai bater palma para ti porque tu usou a combinação de notas e escalas. Existe um público específico que faz isso, mas o grande público quer escutar uma música e sentir alguma coisa. E sentir, não existe cadeira de sentir na faculdade. Eles não sabem ensinar isso, porque isso é uma conexão humana entre a pessoa que faz a música e a pessoa que escuta. E isso aí não existe faculdade nenhuma no mundo que pode formar alguém nisso. E no momento que tu sabe toda a teoria do mundo, isso eu já vi durante várias pessoas, né? Meu avô era um músico teórico e talvez é por isso que eu acabei indo para o outro lado, né? E tem esse lado mais abstrato, criativo, né? Meu avô justificava tudo, né? E meu avô foi um grande músico e aí trabalhou com pessoas, né? Nomes grandes e tudo mais. E ele foi uma pessoa que tudo que ele fazia era justificado a partir da teoria. Então, era bom por causa dessa teoria, era ruim por causa dessa teoria. E eu acho que isso aí engessa e fecha muito a capacidade da pessoa de observar e apreciar beleza em vários estilos, em vários tipos de composições, né? Então, ele era um cara que achava o rock muito simples, quando na verdade o rock oferece, né, prazer para milhões de pessoas, mas simplesmente pelo fato de não ter teorias complexas em cima do estilo. E eu vejo que esse meu amigo, depois de quase 30 anos depois de ser um cara espontâneo a vida inteira, se engessou dentro da teoria, porque chega uma hora que tu começa a buscar cada vez mais teoria enquanto tu não pratica a tua criatividade. E aí existe um imbalanço de forças e aí tu acaba entrando e virando igual o meu avô era, que é a ideia de que isso só é bom se enquadra nesta teoria específica. E eu acho que isso aí tu acaba perdendo muito do que tu aproveita, né? E eu vi isso na pele, e eu lembro que quando esse meu amigo começou nessa perseguição teórico-musical, isso foi uma coisa que eu avisei para ele na época. Eu falei, cuidado para não perder o teu lado espontâneo. Tu é um cara criativo e a teoria pode te engessar. E o que aconteceu? Acabou engessando. Então hoje ele virou essa pessoa que, e por sinal a gente até nem conversa mais de música por causa disso, porque a justificativa dele para a música é a teoria, né? Então tudo tem que ser analisado pelo ponto de escalas, tempos, notas, acordes e tudo tem que ser justificado, né? E aí ter uma qualidade, né? Um conjunto de regras para justificar porque algo é bom ou ruim, que não envolve o que tu sente quando escuta aquela música ou aprecia aquele trabalho, acaba virando muito mais um concurso ou alguma coisa mais engessada, mais dura, mais racional, do que simplesmente tu aproveitar e apreciar a criatividade de outra pessoa. E aí o John volta para a entrevista e diz, né, eu firmemente acredito que isso ia ajudar uma pessoa eventualmente, como ajudou o Bach, o Beethoven, o Stravinsky, Frank Zappa, Charlie Parker, Miles Davis, mas até a pessoa usar esse conhecimento rapidamente, né, e sem dificuldade, sem ter que pensar sobre isso, né, mas até a pessoa poder usar esse conhecimento de uma forma rápida, né, e sem esforço, sem ter que pensar muito sobre isso, pensar teoreticamente ou teoricamente seria uma distração. E é isso que eu acho que acontece, assim, né? Até as regras estarem internalizadas, tu não vai ter
aquele impulso de quebrar as regras. Isso é uma coisa que eu tive na faculdade de arte e que eu brigava muito com os meus professores, né? Porque eles sempre diziam, antes de quebrar as regras, você tem que aprender elas. Bom, mas se eu passar 4 anos numa faculdade de arte, aprendendo regras e elas sendo marteladas na minha cabeça, na hora de eu tentar quebrar elas, eu não vou conseguir, porque elas já foram internalizadas e elas vão ser sempre as regras. Aí o meu impulso de quebrar elas sempre vai contra o meu impulso teórico, que já foi totalmente internalizado em mim. Então, o que eu acredito, e é o que eu pratiquei na música a minha vida inteira, é aprender alguma coisa que vai me fazer criar melhor, e não aprender alguma coisa para julgar o que eu estou fazendo. E eu acho que essa distinção muitas pessoas teóricas acabam perdendo, né? E aí eu acho que às vezes a pessoa acredita, aí entra um universo de outras coisas que influenciam a nossa capacidade criativa, mas eu vejo que às vezes as pessoas se apegam muito à teoria para justificar a sua incapacidade criativa, ou melhor, a sua percepção de uma incapacidade criativa, porque todos nós temos esse impulso interno de criatividade, mas umas pessoas têm mais desenvolvido e outras não, e às vezes para poder mascarar ou o medo de explorar o seu lado criativo, o medo às vezes até de ser julgado pelas suas criações, e isso é uma coisa que cada um tem que enfrentar da sua maneira, né? Eu no início, quando eu comecei a tocar os meus primeiros 10 anos, eu diria, eu escrevia músicas muito ruins, até um dia que eu escrevi uma música que os meus amigos gostaram, e esse gostar é o que virou a chave, porque isso me inspirou a querer escrever mais e entender assim, tá, mas o que eu fiz de certo nessa que até então não tinha ocorrido? Isso só vem com prática, isso só vem com essa ideia de se botar à prova, mostrar para os outros as suas criações, né? O clássico músico de gaveta, que tem muitas músicas criadas, mas deixa todas elas escondidas e o mundo nunca vê. A gente tem que se botar à prova, e isso aí também pode ser um desafio para a pessoa criativa. E é muito mais fácil tu te esconder por detrás de uma teoria, porque tu pode usar ela para justificar o que é bom ou é ruim. Mas aí tu nunca vai conseguir expressar esse teu lado mais criativo que precisa ser visto, né? E às vezes a gente tem esse medo de ser visto, né? Porque quanto mais holofotes a gente tem apontando para nós, mais a gente vai ser julgado. E às vezes as pessoas não querem passar por esse processo. Mas atrás desse processo tem a criatividade, onde a gente descobre a nossa voz. E ele diz então, eu encorajo as pessoas a aprenderem a teoria quando eles são jovens ou quando eles já tiverem nenhuma demanda criativa. A teoria pode aí, né? Ela pode deixar mais profunda a expressão das pessoas, até mesmo as pessoas hipotéticas que ele mencionou, que já sabem e já têm um entendimento básico dessas relações entre as notas, mas isso não acontece da noite para o dia, né? Então é isso aí o que eu quero complementar que o John falou, é justamente isso, que nem todo... Se essas coisas não estiverem sendo exercitadas em paralelo, é muito fácil tu cair nesse mundo mais crítico da teoria, né? Então, eu sou teórico, eu sou o crítico, e aí tu acaba perdendo a espontaneidade. Então, essas coisas têm que andar sempre de mãos dadas, e o meu antídoto para isso é justamente aprende a teoria para melhorar as tuas criações. Não tenta aprender toda a teoria primeiro para depois criar algo, né? Então, essa ideia de que é que nem quando eu estava na faculdade de arte, eu volto a repetir, nos ensinaram 4 anos de teorias enrijecidas, né? É assim que se pinta, é assim que se desenha, é assim que se modela em 3D, é assim que se faz uma sombra, é assim que se mistura tinta, e aí depois de 4 anos, tá aqui o teu diploma e agora tu tá apto a criar uma obra-prima. Não é assim que funciona, né? Depois de tu ficar 4 anos engessado, sem praticar a tua criatividade, e só praticar exercícios teóricos práticos, tu não vai criar algo que seja fora daquilo que te moldaram. E ser moldado pela teoria é o que faz com que o músico não tenha uma expressão própria. E ele dá o contraponto que no meio tempo, né, uma pessoa criativa pode pensar que eles perderam alguma coisa, mas quando eles conseguirem acessar o seu conhecimento de forma, né, que não seja difícil, né, sem fazer esforço, eles vão ser mais livres e vão ter mais cores para escolher, né? Então ele usou uma metáfora criativa de pintura, né? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma resumida no que ele falou aqui, mas vai ficar o artigo inteiro ali no link, então dá para acompanhar a entrevista completa. E a gente pode continuar essa discussão em algum outro vídeo, porque eu acho muito interessante falar sobre criatividade. Então Frusciante diz, né, eu digo aqui que nenhum desses gênios que fizeram grandes músicas sem teoria sabiam que eles eram gênios quando eles estavam aprendendo, né? Então também tem essa diferença, né? O método como tu aprende música faz toda a diferença, né? E também, né, como eu sempre falo nessas discussões mais abertas assim, isso aqui pode ser aplicado em várias áreas, né? Porque a gente está falando de música, que esse conceito também não se aplica em outras áreas, né? Claro que tem profissões que necessitam de teoria, uma dose pesada de teoria, mas existe um ponto, e que é o que diferencia os profissionais, que é a parte abstrata, é a parte criativa. É o que tu como profissional ou como criador faz com aquilo que tu aprendeu. Senão todo mundo ia ser sempre igual. Aqui eu acho muito interessante que ele fala assim, se alguém sente e tem o tempo
e paciência e o poder mental de criar os seus próprios conceitos musicais, né, e das relações das notas e conseguir entender tudo da sua própria maneira, eles devem fazer isso. Eu aprendi muito pelos estilos de músicos que não sabem teoria, como eu aprendi daqueles que sabem, né? Então, o John se manteve aberto também para entender de onde tirar o seu conhecimento, né? Então, ele é muito fã de Jimi Hendrix, ele faz muitas menções ao Jimi Hendrix na sua música, mas a gente não pode dizer que os Chili Peppers são uma cópia de Jimi Hendrix. E a gente não pode dizer nem que os Chili Peppers são um derivado de Jimi Hendrix, porque não soa, né, aquela coisa de quem não tem identidade. Os Chili Peppers têm muita identidade, mas tem uma base, tem uma semente de Jimi Hendrix, porque foi feito por uma pessoa que entendeu que ele não precisa ser o outro, ele não precisa copiar o outro. Então, ele pode copiar o jeito que o outro aprendeu, ele pode copiar a maneira como a pessoa chegou às suas conclusões, mas ele não precisa necessariamente ser a outra pessoa. E esse é o erro muito comum do músico iniciante, né? Tentar ser aquilo que ele gosta, né? E ele diz, né, muitos desses músicos aí que são mais espontâneos, eles acharam um estilo único que resultou em músicas belas, né? E a maioria deles não entendem as relações musicais que ele está falando e eles aí ficam aí brincando, né? Ficam balançando na guitarra. O fumble é a ideia de, né? Ficam tropeçando na guitarra, né, por 10 minutos até eles tocarem alguma coisa que seja boa. Mas quando eles finalmente tocam alguma coisa boa, é incrível, né? Então eu acho que é isso, né? Essa ideia de procurar o bom, não necessariamente procurar o bom na teoria. Aí ele menciona aqui que é bem interessante, né, que o Hendrix ele era pobre demais para ter aulas de guitarra. Mas ele disse, e é aqui o Hendrix falando, né, que ele gostaria de largar a indústria musical por 6 meses e voltar para a escola de música, né? Então o Hendrix achou a necessidade de aprender teoria. Quando na verdade o cara aí, né, desenvolveu técnicas que são copiadas até hoje, né? Então também é interessante ver que ele sentia essa necessidade de aprender mais. Acho que isso é muito bom, muito mais do que necessariamente virar um teórico musical, né? E eu acho que alguém tão espontâneo como o Hendrix talvez ia se beneficiar de teoria, mas eu acho que ele não necessariamente necessitava, né? Ele termina a entrevista dizendo, então, a vida te dá aquilo que você põe nela, né? Então, o que você põe na vida, ela te dá de volta, e se você tiver aí a vontade de aprender, praticar e fazer música, não interessa se a teoria faz parte da equação ou não, e aí ele deixa entre parênteses, mas eu recomendo, né? Então, o John aí, sendo bem sincero, e é muito interessante, assim, eu adoro esse assunto, então fiquem abertos nos comentários se assistiram o vídeo até agora, podem deixar suas opiniões sobre isso, né? Assistam ali o videozinho do Bob McFerrin, é fantástico, assim, eu acho que ele explica muito bem o que eu estava falando, assim. Então é um assunto que eu poderia tranquilamente fazer mais vídeos sobre e vou ficar aí muito feliz se as pessoas também se interessarem sobre esse assunto. Mas esse foi o vídeo aí sobre John Frusciante, a sua entrevista sobre a necessidade ou não da teoria musical. A gente se vê num próximo vídeo.